Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria a todos vocês, que Deus os abençoe. Hoje iniciamos o mês de agosto e o mês dedicado às orações, às vocações. E nós estamos vivendo o ano vocacional, rezando e pedindo a Deus que desperte no coração de cada um de nós essa vocação, esse desejo pelas coisas de Deus. E hoje também celebramos a memória de Santo Afonso Maria Ligório, que é o fundador dos padres do Redentorista ou do Santíssimo Redentor. Que foi tão um homem dedicado a Deus, que ajudou a igreja e tem ajudado em momentos tão difíceis, que Santo Afonso rogue por nós e que Deus não deixe nunca faltar, principalmente nessas horas difíceis, homens e mulheres revestidos da graça de Deus para mostrar o caminho para cada um de nós. Um grande apóstolo da Virgem Maria, da Eucaristia, um grande amor a Deus, de uma prudência pastoral, buscando sempre na sincera e objetiva a verdade, né? Sempre sensível às necessidades e às situações mais adversas. Deixou muitos escritos que até hoje inspiram e ajudam a Igreja nesse caminho para a eternidade. Santo Afonso, rogue por nós. Ouçamos o Evangelho de Mateus 13, de 36 a 43. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje é a explicação aos discípulos da parábola do joio e do trigo, que já foi proclamada, ouvida. Jesus proclamou, assim também que proclamam o Evangelho da boa semente, e depois ele faz homilia explicando, e ele em seguida fala do joio, e hoje ele explica a parábola do joio. E na explicação, Jesus nos ensina a esperar, ter paciência. Às vezes caímos na tentação de pensar que Deus não enxerga as coisas ou é conivente com algumas atitudes pecaminosas cometidas por nós. Não podemos esquecer que dentro de nós existe joio e trigo. Somos um pouco de cada coisa. Somos santos e pecadores, anjos e demônios, bons e maus. Não se assuste. Nós somos anjos, mas também, quando deixamos o pecado dominar, nós nos tornamos demônios. Sim, somos santos e pecadores. Só Deus é santo, santo e santo. Nós temos a graça, o germe divino dentro de nós, pelo batismo, mas somos pecadores pela nossa condição humana. Temos bondade em nós, porque Deus nos criou para ser bons, mas não se esqueça que dentro de nós há uma semente, há o joio, e que se nós deixarmos ele dominar o coração, nós nos tornamos maus. Então, naquele tempo,
E hoje também na igreja, na família, na política, existem muitas pessoas que parecem serem boas, porém são hipócritas, iníquas. E o Evangelho nos ensina a não sermos apressados em julgar os outros. Só o tempo poderá mostrar quem é a pessoa e quem somos nós. E Jesus afirma que no fim da colheita, ou seja, no fim dos tempos, enviará seus anjos para arrancar do meio da comunidade aqueles que levaram os outros a pecar e os que praticaram a iniquidade para a fornalha do fogo. A iniquidade, irmãos, é todo tipo de ação, comportamento ou atitude contrária ao que foi ensinado por Jesus. O Evangelho nos estimula à paciência, ao discernimento, à confiança e à esperança. Não podemos ter pressa. É necessário a espera ativa. E refletindo sobre esse Evangelho, percebe-se quanto joio ainda existe em cada um de nós, quanto joio ainda existe em mim, em nossas comunidades, quanto joio em nossas famílias, quanto joio na política, na sociedade, quanta iniquidade, quanta mentira, quanta injustiça. Porém, graças a Deus, também encontramos muito trigo. O joio é elemento destrutivo que impede o reino de crescer. Quantas atitudes, comportamentos mesquinhos, destrutivos que deixamos crescer em nós. A parábola revela que o mal crescerá junto ao bem. Contudo, no tempo certo, será arrancado do meio do trigo. Isso exige discernimento, confiança para crer no potencial da semente de mostarda. Embora seja a menor das sementes, traz em si a força de vir a ser uma grande árvore. Como nós ouvimos, acreditar na força do reino, isto é, na força do amor que vence o ódio, na força do perdão que supera a vingança, nos pequenos gestos de partilha que destroem o egoísmo. São pequenos gestos que fazem grandes diferenças. É a força da vida, da esperança, que nos sustentará na luta e na perseverança e fé. Fé que é fermento, capaz de transformar o coração humano insípido e a sociedade estéril e injusta. Que Deus transforme todo o mal que existe em nós, que Ele possa arrancar do coração todo o joio e que o Espírito Santo, como um fogo, nós possamos perceber o que é joio em nós e deixar o Espírito de Deus ir separando. Perceber o que é trigo em nós e ver que Deus está agindo. No trigo está a ação de Deus, no joio está a ação do demônio, o pecado. Então, nós temos, mas dentro de nós, então nós somos, está uma separação de bem e mal, aí que nós temos que ir vendo, percebendo a luz de Deus, onde há joio em mim, e cada dia ir me convertendo, e deixando o Espírito Santo ir transformando meu coração. Mas Deus só pode transformar aquilo que eu vou tendo consciência. E para que essa consciência seja iluminada, eu preciso de Cristo. Ele é a verdade suprema e absoluta e objetiva. Eu não posso olhar só subjetivamente a partir do meu subjetivismo. Senão eu confundo mal com bem. Nós nunca teremos a capacidade por nós mesmos de saber o que realmente é o bem e o que é o mal. Quem pode nos mostrar? Só aquele que é o sumo bem. Só aquele que nele não há maldade. Porque em nós, porque tem bem e mal, estão tudo misturado em nós, nós podemos confundir o bem com o mal, a verdade com a mentira,
e assim por diante. Permitamos que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar com sua luz, iluminar nossa consciência à luz da palavra, à luz do ensinamento de Jesus contido na palavra, na doutrina da igreja, para que assim, aos poucos, tomando consciência do joio que existe em nós, permitamos que o Senhor nos transforme. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.